Em 1871, um deputado subiu à tribuna e disse que se libertassem as pessoas escravizadas, a economia brasileira iria colapsar. Em 2026, um empresário bilionário foi à imprensa e disse que dar 2 dias de descanso para o trabalhador vai quebrar a economia brasileira. 150 anos de distância, o mesmo argumento e praticamente as mesmas palavras. Isso não é coincidência, isso é um método. E nesse vídeo eu vou te ajudar a desvendar todo esse roteiro com nome, com data e com documentos. Aqui é o Balaclava Science e hoje a gente vai fazer 3 coisas. Primeiro, percorrer 150 anos da história para te provar que toda vez que o trabalhador vai conquistar algum direito, a elite prevê uma catástrofe econômica. E essa catástrofe nunca acontece. Segundo, te apresentar o cientista responsável por todo esse roteiro. E terceiro, te mostrar quem, essa semana, está segurando o direito de milhões de brasileiros em sua mesa. Vai ter nome, vai ter data e vai ter documentação. Fica até o final que vai valer a pena. Nossa discussão vai se iniciar em 1871, na época da implementação da Lei do Ventre Livre, que nem previa a abolição da escravidão, mas previa que os filhos nascidos de mulheres escravizadas a partir daquela data seriam considerados livres. Porém, isso gerou grande revolta nos barões do café da época e também em deputados conservadores da época. Um grande exemplo desses deputados é o escritor José de Alencar. José de Alencar dizia que se a escravidão fosse abolida no Brasil, a economia ia colapsar e o pânico ia ser instaurado no país, com uma anarquia política. E aqui vai um dado que desmonta toda essa falácia daquela época. De acordo com a historiadora Inaê Lopes, da Universidade Federal do Fluminense, em 1888, apenas 15% da população brasileira era composta por escravizados. Ou seja, não existia possibilidade real da economia ruir naquela época com a abolição da escravidão. Agora nós vamos atravessar o Atlântico e nós vamos para a Inglaterra do século XIX, bem na época da primeira Revolução Industrial. Naquela época, era muito comum o operário trabalhar 12, 16, até 18 horas por dia. Nesse contexto, Karl Marx documentou no seu livro O Capital, no primeiro volume, no capítulo 8, a luta operária na conquista do direito da jornada de trabalho diária de somente 10 horas. Somente 10 horas. Karl Marx relata que, na época, a burguesia industrial inglesa dizia que a indústria têxtil inglesa iria colapsar se essa lei das 10 horas da jornada de trabalho diária fosse aprovada. A lei das 10 horas foi aprovada e a indústria inglesa não colapsou. Pelo contrário, continuou dominando o mundo industrial da época. Além disso, houve melhora na produtividade do trabalho e houve um aumento da produtividade por hora de cada trabalhador. Voltando para o Brasil, em 1925, quando os trabalhadores conquistaram o direito de 15 dias de férias remuneradas, a elite brasileira e a burguesia nacional diziam que a economia do Brasil colapsaria. Em 1962, durante o governo João Goulart, quando a classe trabalhadora conquistou o direito do 13º salário, a burguesia brasileira também dizia que a economia do país iria quebrar, e não quebrou. Nós chamamos isso de análise terrorista, ou seja, a classe dominante tenta impor o medo na população para que a população se mobilize contra os avanços sociais. Se você fizer a associação, é esse mesmo tom, é esse mesmo roteiro que está sendo usado hoje contra o trabalhador que é a favor do fim da escala 6x1. Eu citei 5 episódios diferentes que aconteceram ao longo de 3 séculos em 2 continentes diferentes. E a gente se pergunta, o porquê que esse discurso funciona até hoje? Esse discurso funciona até hoje porque esse discurso tem método e tem engenharia. E quem desenhou isso, eu vou mostrar para vocês. O nome dele é Albert Hirschman, economista e cientista social que em 1991 publicou um livro intitulado A Retórica da Reação. Ele analisou mais de 200 anos de debates políticos e descobriu que sempre que se propõe um avanço social para a maioria da população, a reação usa 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento da perversidade. Esse argumento consiste em dizer que as medidas sociais que seriam tomadas, em vez de ajudar a população, na realidade iriam prejudicá-la. Eu tenho certeza que você já ouviu que o fim da escala 6x1 iria gerar mais desemprego.
Tá aí um exemplo prático do argumento da perversidade. O argumento 2, o argumento da futilidade. Esse argumento consiste em dizer que as medidas sociais que seriam tomadas nada mudaria, nada ajudaria no cenário atual. E eu tenho certeza que você já ouviu que se a escala 6x1 acabar, as empresas, os empresários iriam dar um jeito de burlar esse sistema. E o argumento 3 é o argumento da ameaça, ou seja, o argumento do medo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que o fim da escala 6x1 iria quebrar a economia, que o fim da escala 6x1 iria causar o colapso no país. E eu não estou forçando comparação. A socióloga Ângela Alonso, da USP, aplicou a análise de Hirschman ao debate da 6x1 e encontrou esses 3 mesmos argumentos. Segundo ela, o argumento usado é sempre o mesmo. O argumento que diz que vai desorganizar a economia, que vai trazer caos social e que vai desorganizar o país politicamente. Ou seja, quando você ouvir algum bilionário dizendo que o fim da escala 6x1 vai acabar com a economia, você não está ouvindo uma análise econômica. Você está ouvindo apenas o terceiro argumento de Hirschman, que é o argumento da ameaça. Agora vem a parte mais divertida. Eu vou mostrar para vocês exemplos reais de 2026. Primeiro exemplo, Flávio Rocha, o dono da Riachuelo. Flávio Rocha diz que o impacto vai ser de 13%. Podendo chegar a 18% ou a 20% no varejo. Segundo exemplo, Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria diz que vai ter um aumento de até 7% nos custos trabalhistas e que o PIB do setor produtivo pode ser reduzido em até 0,7%. Terceiro exemplo, Confederação Nacional do Comércio. A mesma diz que terá um aumento de 70 bilhões por ano na folha de gastos. E o quarto e último exemplo, Luciano Hang, o dono da Van. O mesmo disse em uma entrevista que, se fosse para quebrar o Brasil com o fim da escala 6x1, era melhor quebrar o Brasil de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada, impondo a escala 4x3. Perversidade, futilidade e ameaça. Os 3 argumentos de Hirschman estão presentes nesses exemplos. Só que dessa vez a gente tem os números do outro lado também. Segundo o IPAE, que é um instituto de pesquisa do próprio governo federal, nós podemos ter um aumento do custo trabalhista de até 8%, mas isso refletiria em impacto real nas empresas brasileiras em menos de 1%. Sim, é isso mesmo que você ouviu, impacto real menor do que 1%. E isso em um país que vive a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE. E agora eu quero que você preste atenção nisso. De um lado, nós temos o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, dizendo que o impacto pode chegar até 20%. E do outro lado, nós temos o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, dizendo que o impacto real da mudança da escala 6x1 para a escala 5x2 vai ser menor do que 1%. Isso não são números que eu tirei da minha cabeça. Isso é pesquisa, isso é ciência econômica em ação. Agora que você viu que a burguesia nacional e que o empresariado estão inflando os números para causar medo na população, nos resta somente uma pergunta. Por que essa PEC ainda não foi aprovada? A PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio de 2026, por maioria esmagadora, com somente 22 votos contra. A mesma PEC chegou ao Senado no dia seguinte, no dia 28 de maio. E desde o dia 28 de maio até hoje, a PEC está parada na mesa de um homem só, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está há quase 2 meses se recusando a despachar a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Sem despacho, não tem relator. Sem relator, não tem parecer. E sem parecer, não tem votação. E sem votação, a PEC não é aprovada. Um homem só, com uma canetada, está segurando o direito de milhões de brasileiros na mão. E agora vai um detalhe que escancara mais ainda como funciona esse jogo. A oposição apresentou uma PEC que mantinha a escala 6x1 e que pagava ao trabalhador por hora trabalhada. Essa PEC foi despachada no mesmo dia em que ela foi apresentada, ou seja, quando é a PEC que vai beneficiar o trabalhador, ela fica parada na mesa do presidente do Senado. Quando é a PEC que beneficia o patrão, no mesmo dia ela já é despachada. O empresariado e a burguesia nacional já afirmaram que querem que deixe a votação dessa PEC para depois das eleições. O Senado Federal vai entrar em recesso no dia 27 de julho. E Davi Alcolumbre já afirmou
que quer modificar o texto da PEC. E se ele fizer isso, a PEC vai retornar novamente para a Câmara dos Deputados e esse ciclo se reinicia. Isso não é lentidão, isso é rito, isso é método. E agora você já sabe como reconhecer todo esse roteiro. Recapitulando tudo que você já viu: 1971, 1925, 1962 e 2026. Os mesmos 3 argumentos, a mesma profecia de Apocalipse e a mesma profecia do colapso econômico. E isso nunca aconteceu. Na realidade, quem quebra todo santo dia aqui nesse país é o trabalhador que está na escala 6x1. Porque esse trabalhador precisa pegar 4 horas de condução por dia. Esse trabalhador trabalha 8 horas por dia. Esse trabalhador chega em casa e ainda precisa fazer os serviços e os afazeres domésticos. Esse trabalhador tem filho, tem esposa e tem família. Como esse trabalhador vai ter tempo para ver os seus filhos se desenvolverem, os seus filhos crescerem? Como esse trabalhador vai ter um tempo para passar com sua esposa ou com seu marido? Como esse trabalhador vai ter tempo para se cuidar? Como esse trabalhador vai ter tempo para ir ao hospital, à UPA ou à UBS cuidar de sua saúde? O Senado Federal e o empresariado brasileiro contam com uma coisa: que você esqueça desse assunto durante o recesso do Senado. Então faz o contrário. Comenta aqui embaixo que você é a favor do fim da escala 6x1 e compartilha esse vídeo com um amigo que também trabalha nessa escala. E por favor, o mais importante, cobre o senador do seu estado, cobre o político do seu estado, se mobilize, se organize para se manifestar e para fazer pressão no Senado Federal para que essa PEC seja aprovada. E agora, por último, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, porque por aqui eu sempre vou estar postando vídeos, sempre vou estar postando essas análises e sempre vou estar atualizando vocês sobre a política brasileira, a história brasileira, a cultura brasileira, a política e a geopolítica internacional. Um abraço a todos.